Boa noite aí a todos. Hoje a gente continua a estudar o livro Cassina do Fogo, por Shannon Stein e Daniel M. Ingram. Guilherme, peraí. Que é esse livro que é basicamente assim o registro de um retiro longo que é essa pessoa, essa mulher chamada Shannon Stein, um praticante de budismo vajrayana, principalmente, fez ali com o Daniel Ingram. Então, Daniel Ingram foi o entrevistador dessa pessoa e a Shannon acumulou horas e horas e horas dessa prática conhecida como a Cassina do Fogo. Quem quiser conhecer mais o que é a Cassina do Fogo em detalhes e a sequência, é só ver um vídeo anterior, né, a nossa aula anterior, que hoje a gente vai entrar, então, no capítulo 1, ou melhor, a gente vai dividir por dias, porque o livro está dividido por dias. Então, o registro dela ali do primeiro dia desse retiro de Cassina do Fogo, né? Então, no livro ali tem algumas partes que são os pensamentos dela ali, que ela vai comentando, e algumas perguntas para o Daniel, né? Então, eu pontuei algumas questões desse dia, desse capítulo, que eu achei interessante a gente comentar, trocar, que pode ajudar, claro, no nosso entendimento e na nossa prática aí dos Gianas da Cassina do Fogo. E o primeiro aspecto que eu achei bastante interessante é que ela já comenta no dia 1 que durante o retiro todo ela chegou num estágio que nas sentadas e nas transições, ou seja, quando ela estava ali no retiro sentando e quando ela não estava sentando, né, nas transições que nem eles chamam, quando ela estava fazendo comida, dormindo, coisas assim, ela adquiriu durante o retiro uma super concentração. Então imagine ficar 20 e poucos dias concentrando durante horas e horas. Vamos dizer assim que esse aparato cognitivo ele realmente fica mais potente, mais focado. Eu até imagino que deve dar uma espécie de leveza, mais um peso ao mesmo tempo, dessa ideia de uma mente super focada. Só que assim como é dito no budismo, o próprio Daniel Ingram fala bastante, e o Buda percebeu isso, né, durante antes do despertar, né, do Siddhartha Gautama, que quando você termina o retiro, né, a Shannon comenta, quando ela saiu do retiro, essa super concentração se desfez, porque os jhanas eles se desfazem depois de um tempo. Eu já vi relatos de que à medida que você vai praticando muitos e muitos jhanas, com certeza sua mente vai, essa tendência neuroplástica do cérebro vai se reformulando e você vai sim virando uma pessoa mais focada, um pouco mais calma, uma mente mais limpa, clara, mas assim, os poderes, os lugares intensos, os jhanas profundos, você acessa durante o processo de retiro. Só que tem professores modernos, na mesma praia do Daniel Ingram, como Shinzen Young, comenta que já entrou em retiros de meditação, de concentração, e depois os retiros começou a tipo ver coisas assim. Imagine pessoas que relatam que vê fantasmas, vê alienígenas, seja lá o que for. Mas você concentra tanto, entra nesse mundo mágico dos jhanas, que tem alguns casos que mesmo pós-retiro tua mente fica ali naquele campo ampliado e algumas coisas meio malucas, paranormais, vamos dizer assim, pode acontecer. Mas não foi o caso da Shannon. A Shannon comenta que depois do retiro, ela sentiu que ela adquiriu uma habilidade para entrar em estados de concentração satisfatórios. Então, ela continuou a sua prática de meditação e aquela mente dela ali, treinada no retiro, ajudou a meditação dela pós-retiro. Então, fica esse efeito pós-meditação que vai te acompanhando. É o que eu estava falando anteriormente, da coisa da meditação pode ser vista como um esporte. Você ganha esse músculo de concentração e aquelas fibras mentais, aqueles músculos mentais dos Dhyanas, eles vão ficar ali, vão ficar musculosos. E, enfim, acho que deu para entender a alegoria.
Ela também comenta que ajudou muito nos focos das tarefas do dia a dia. Eu também imagino que isso aconteça. Eu já fiz retiros mais curtos, bem mais curtos de cassina, e realmente você volta mais focado. E isso dura 1, 2, 3 dias, às vezes até mesmo uma semana. E uma outra coisa que eu achei legal também dessa coisa pós-retiro, que ela comenta já no dia 1, né, que junto à concentração que ficou depois do retiro, ajudou ela a refinar as tentativas de fazer o menor dano aos seres. Então, prática de moralidade, né? Sila, que nem a palavra em Pali. Ela comenta que o próprio ato de treinar a concentração ajudou ela a ficar atenta, com essa vontade, com essa disposição de sempre estar nesse lugar de não, de quase nenhum dano em relação às pessoas, os seres no geral, que é, né, um dos objetivos dessa prática de sila, de moralidade, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque um treino auxilia o outro. Um treino precisa do outro, nessa tradição Theravada de budismo que a gente está estudando. Então, a concentração vai ajudar em sila, sila, né, moralidade, vai ajudar em concentração. Essas duas vão ajudar com certeza na prática de sabedoria, vipassana, e assim por diante. Beleza. Aí depois ela começa, o Daniel, né, Ingram, começa a trazer essa ideia do mantra, né? Já ali no primeiro dia, na primeira entrevista, e dá essa dica para Shannon de manter um mantra durante as sentadas de cassina o tempo todo rolando. Isso porque o mantra no seu campo mental, ele é entoado mentalmente, né, não para fora. Ele ocupa a sua mente e faz com que você divague menos. É como se fosse uma dupla concentração, a minha visão pessoal. Você está ali focando na chama, depois focando na animita, em todo o processo ali da animita vermelha, preta, murk, mas junto você tem uma segunda task ali acontecendo, que é cantar um mantra curto. Então, Daniel Ingram relembra, né, a Shannon se você for escolher um mantra durante a cassina, use um mantra curto, use Om, Hum. Eu já vi praticantes que ficam tentando fazer meio que um mix de moralidade junto com a cassina, então fica falando, né, entoando a palavra amor. Então você inspira, expira e amor. Amor, mentalmente. E o tempo todo, amor, amor, amor. E aquilo ali, claro, vai gerando um efeito na tua mente. Mas a ideia do mantra é que vai te ajudar a focar, a não devagar, a estar atento, a estar curioso naquela obra. Lembra do museu que a gente estruturou, que você entrou dentro do museu, escolheu apenas um quadro e está ali 6, 10 horas com muita calma, olhando os detalhes daquele quadro, né? O quadro sendo a sua mente. Beleza. Então, assim, hoje, testem, se vocês não testaram antes, teste hoje um mantra. O Om é muito direto e simples e eficaz. Pode ser o próprio Om mesmo. Se você sente, às vezes, que o mantra está meio confuso ou você vai se perdendo, o mantra te ajuda devagar, pode largar o mantra também, assim como você pode chamá-lo ele de novo, né? Você tem essa capacidade e pode estar trabalhando aí nesse lugar. Outra coisa desse dia 1, eles comentam sobre essa tal das transições. Então a gente estruturou aqui hoje, né, num retiro, ou melhor, no teu processo meditativo da tua vida, é dividido entre sentadas e transições. As sentadas é quando você senta para contemplar a tua mente, as transições é o resto da vida. E o Daniel Ingram comenta, dá essa dica para Shannon, de que enquanto está rolando essas transições ali no retiro, e também pós-retiro, e essa é a dica que eu dou para a gente também, você carregar as nimitas nas transições. O que significa carregar a nimita nas transições? Você vai estar andando, por exemplo, na rua, ou está no teu trabalho, vai imaginar, visualizar a nimita ali onde você está. Você vai ficar brincando de trazer para o teu campo mental aquela nimita.
pode ser a vermelha, a preta, ou quem sabe o murky. Então, durante as transições, lembrar desses símbolos, porque a mente vai ficando mais acostumada com esses símbolos nessa transição, e na hora de sentar, o processo vai muito mais dinâmico, porque você imaginou, visualizou previamente essas limitas, e tudo pode te ajudar bastante na hora de sentar. Por exemplo, de manhã eu dou uma volta com a minha filha, eu coloco ela num carrinho que ela tem, eu consigo andar, ela fica no carrinho, e eu fico meditando, eu fico andando na quadra, ela fica bem calma, e eu fico ali, respirando e meditando, andando. E às vezes eu visualizo a Nimita, eu estou olhando para o horizonte, para a rua, eu fico imaginando a Nimita vermelha no centro da minha testa. Isso ajuda eu manter esse lugar vívido da imaginação, da visualização, que é muito essencial para os Dhyanas, principalmente para os Dhyanas visuais, que é essa coisa da Cassina que a gente está investigando e estudando. Então, lembra que eu falei na aula passada sobre essa ideia do Daniel Ingram e os outros praticantes com uma concentração tão profunda que eles estavam lá desenhando pentagramas no ar e conseguindo enxergar o que o outro estava desenhando? Isso é a nossa própria capacidade de visualizar, né, de intencionar e visualizar. Super, super funciona. É a base da magia. Vou relembrar isso, né? É a base da magia, do ocultismo, visualizar, intencionar e coisas assim. Aí, beleza. Outra coisa muito bacana que eu achei interessante, talvez o Gabriel tá mais por dentro do que eu vou falar, mas porque entra nesse lugar do Vipassana, mas a Shannon comenta que entrou no Merck, e nesse Merck, né, desse segundo Jhana para o terceiro Jhana, ela sentiu uma pegada meio noite escura da alma ali no campo mental dela e na forma como ela estava se sentindo. Então, vamos relembrar, né? Existem os jhanas de concentração, mas existem os niyanas de vipassana. São as mesmas camadas mentais, mas a gente escolhe olhar durante a sessão, né, detalhes dessas camadas, e jhanas é ali no treino de concentração e niyanas no vipassana. Mas ela comenta que entrando nessa transição do segundo jhana para o terceiro jhana, para o Merck, começou a vir uma vibe meio noite escura da alma, né, que são niyanas, os dukkha niyanas, os niyanas do sofrimento, e ela sentiu principalmente a dissolução. A dissolução é esse niyana, essa camada mental acessada ali em treinos de Vipassana, que ocorre logo após o pico inicial, que é chamado ali de Arising Passing Away. Então, você está em Vipassana ou em concentração, você vai perceber que tua energia vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, e vum, vai dar uma explosão. Essa explosão pode ser muito intensa, pode ser moderada, pode ser até mesmo mais fraca, mas é como se, imagine essa coisa meio yogi, meio da yoga, da energia que estoura lá da base e sobe pela coluna. Isso pode ser chamado de Arising Passing Away. Acontece muito durante as nossas sessões, vocês vão perceber cada vez mais. Só que sempre depois do Arising Passing Away, sempre depois que você goza, vamos colocar assim essa palavra, você vai lá no pico, no ápice, você entra no estágio chamado de dissolução. Esse é um estágio, Daniel Ingram comenta no livro dele, Mastering the Core Teachings of the Buddha, que é o estágio da batata no sofá. Você fica com uma ressaca, você fica meio para baixo, com uma energia baixa, e aquilo ali vai te gerando até mesmo desinteresse pela meditação, que é como se você, tipo, putz, eu acabei de estar lá em cima, agora eu tô aqui embaixo, tipo, putz, eu acho que deu tudo errado, ou eu não tô curtindo essa parada aqui. Enfim, a Shannon comenta, e isso, gente, acontece nas nossas sessões, se vocês perceberem. À medida que você vai evoluindo ali no Merck, nesse terceiro jhana escuro, que tem o centro bastante desfocado e as bordas ali um pouco mais nítidas, você realmente vai entrando nesses lugares mais sombrios da tua mente. Tem realmente qualidades de dukkha-niyanas, ou
estágios de vipassana, de sofrimento, confusão, insatisfação. E provavelmente pode ser uma dica aí de você perceber, se você sente que entrou no murky, provavelmente você teve anteriormente um arising passing away, algum pico de energia, de aumento de energia, de explosão. Acontece muito de sentir energia sexual mais aumentada. Tipo, eu sinto muita energia no meu chakra sexual, pulsa meu esfíncter, meu pênis e coisas assim. E eu percebo que depois desse lugar baixa a energia e eu tô ali naquele murky, eu tô naquele cenário escuro que avança e que é difuso e etc. Ela comenta que no retiro ela começou a se perceber nessa dissolução, e depois que você entra na dissolução, você vai dormir, por exemplo, no dia do teu retiro, e a dissolução vai meio que estar ali com você, essa energia meio baixa, meio devagar. O que ajuda é você trabalhar com exercícios leves, movimentos relaxantes. Essa é uma dica muito valiosa. Sempre que vocês se sentirem em camadas mentais de noite escura da alma, confusões, depressões, desolações, misérias, desgostos, coisas assim, uma ótima saída, né? Não quer dizer que cura sempre, que vai te ajudar sempre, mas é voltar para o corpo, dar uma andada, correr, pedalar, voltar para o corpo para não ficar tão apegado a essa camada mental que está bem ali nesse cenário de Dukkanyana. Então, durante o retiro da Shannon, ela estava ali andando de caiaque, eles alugaram um lugar que tinha caiaque. Nas transições, ela ficou, tipo, caiacando, eu não sei como é que é o ato de caiacar, mas vocês entenderam. E isso ajudou ela a passar por essa dissolução com mais maestria. É como se você recuperasse mesmo a energia do corpo e da mente após essa ressaca, esse pós-pico da tua meditação. Esse pico não é o fim, né, gente? É o primeiro pico. A Rising Pass não é sempre o primeiro pico. Alguns caras, é a tua primeira cerveja que você toma e, adolescente, meu Deus, o álcool é a melhor coisa do mundo. E daí, na verdade, não. Aí você entra na dissolução, que é a própria ressaca no outro dia. Aí depois a gente volta a beber, né? Vai saber por que é assim. Mas, enfim. Então, beleza. Outra coisa muito interessante, falando desse lugar das transições, olha, gente, as transições, elas são muito importantes porque é meio que você trabalhar com micro meditações durante o teu dia a dia. Então, você está ali, o Gabriel está lá fazendo pão, tal, mexendo, você pode invocar alguma coisa da meditação ali para tua mente. Eu vou focar nesse pão e vou contar a minha respiração, ou eu vou olhar a nimita vermelho no centro desse pão. Qualquer coisa desse tipo vai te ajudar a se acostumar melhor com essas camadas mentais para que quando você sente, você esteja em casa. Então, Daniel Ingram fala sobre esse processo de detalhar. Enquanto você está na transição, eu acho que todos nós já fazemos isso em maior ou menor grau. Mas você está ali andando na rua, sentado numa praça, sei lá. Ele fala para você perceber as formas das coisas, os cenários, né? O espaço, perceber a qualidade vibrante da realidade. Então, você trabalhar com esses exercícios de visualização, principalmente no campo visual. Perceber as formas 3D no espaço, né? Tipo, olhar para esse pratinho e ver o delineamento desse prato. Tá curioso nesse lugar, assim, de olhar para as formas, para o espaço, porque isso é muito, muito importante na meditação, não só na Cassina do Fogo, né? Saber reconhecer objetos, seres e espaço, né? Que são duas coisas que existem. Então, porque quando você começa a fazer esse processo de detalhamento, ou seja, curiosidade sobre a realidade nas suas transições, na hora que você senta para meditar e entra em estados alterados maiores de consciência,
você consegue, novamente, diferenciar os seres, os espaços, os objetos, e esse diferenciamento, por exemplo, vai ser crucial para você sair de um Giana e entrar no outro. Porque a gente desenvolve o Giana e consegue fazer a transição boa de um Giana para o outro quando você consegue fazer esse detalhamento total, perceber como que funciona a tua mente ali naquela camada, e esse detalhamento nas transições vai ajudar demais nesses lugares, principalmente ali no Murk, porque o Murk é um lugar que, putz, o que que eu vou fazer aqui? O que que tem para fazer aqui? Mas tem muita coisa para fazer, porque tem objetos no Murk, tem o espaço no Murk, né? Tem a tela, a televisão do Murk e os programas de TV, os seriados acontecendo do Murk. Só que é um canal de TV bem escuro, bem soturno, mas tem uma programação acontecendo ali. Mas você também tem que perceber o televisor, não só o conteúdo da TV, mas o televisor também. Então, perceber, tentar diferenciar essas duas coisas é importante também. E daí, no fim do primeiro dia, a Shannon comenta que ela fica bastante distraída no Merc, né? Que é bem o que eu estou falando agora. E o Ingram vai comentando como à medida que você vai avançando nos Gianas, a concentração vai ficando mais estreita. Por exemplo, no primeiro e no segundo, a concentração vai ficando mais no centro. Só que daí no Merc você perde o centro e vai ganhando só um pouco das bordas ali. E no quarto Giana você expande, né? Então a ideia é reconhecer esse lugar estreito, delinear esse lugar estreito, se acostumar com esse lugar estreito, para daí depois aprender a expandir esse lugar estreito. Porque é nessa expansão que você acessa o famigerado quarto Giana. Você entra em equanimidade, ou seja, aceitação, e você percebe que tudo se mostra sem esforço ou controle algum seu, e é os estados, é onde mora, né, os cenários de estados alterados diversos, a gente comentou na aula passada, e, e é quando ocorre essa expansão mesmo do campo mental, assim, tipo, vou usar uma terminologia moderna, hoje eu estou bem falando umas alegorias meio estranhas, mas o primeiro, segundo, terceiro Giana é como se fosse, sei lá, esse videogame que você tem a TV ali, você está jogando e meio de fora, né? Você pode até ter uma TV LED maior, assim, ela até tipo, meio que te consome, mas você está fora ali do jogo jogando com o teu controle. O quarto Giana é o VR, né? A realidade virtual. Você entra dentro, uf, e tudo que você olha com a tua mente, vamos dizer assim, né? Você tá em outro cenário, você está em outro lugar. Os psicodélicos fazem muito isso com a gente. Dependendo do psicodélico que você toma, você pode pular para esses quartos gianas e de repente se vê num cenário com elfos, máquinas e seres alados e tecnológicos. Tudo vai da criatividade ali, dos arquétipos psíquicos da nossa mente, né? Maravilha. Então, a última coisa de se comentar, ainda nessa distração da Shannon, nesse lugar do Murk, que traz sim essa distração, esse desinteresse, o Ingram comenta para as formas que aparecerem ali no teu Murk, você começar a brincar de intencionar, controlar essas formas. Tentar mudar a textura da cor que está ali, o movimento das formas, brincar com essas formas que estão nesse Murk, porque a partir desse lugar de intenção, ou seja, causa e efeito do que está aqui nesse Murk, você vai tendo uns insights bem bacanas da tua mente, principalmente nesse lugar de causa e efeito, e você vai desenvolvendo melhor o Murk, né? O Murk vai se mostrando mais para você e você pode entrar no quarto Giana com mais facilidade. Então, assim, tem coisa sim para fazer no Murk, né? Não é tipo, ai, tava tudo bem, agora eu tenho que ficar aqui, que saco. Não, esteja curioso. A escuridão é boa também. Vale a pena. Vocês já ficaram já num quarto escuro e ficaram olhando só para o escuro, é uma coisa muito interessante, assim.
a mente gera um monte de formas e coisas, que é bem o que acontece no Merc, sabe? Tipo, só que de olhos abertos, assim. Então, a gente não deve temer essa escuridão e sim aceitar e observar, desestruturar, seja lá o que for. Então, beleza, gente. Hoje é o primeiro dia. Semana que vem a gente vai estudar o dia 2, o dia 3 e, deixa eu ver, e o dia 4. Daí são capítulos menores, são diários menores. Mas eu acho que vai ser legal esse modelo, porque a gente pega algumas coisas, pontua e, tipo, super, né, fica um pouco mais ali estruturado a nível intelectual, para daí sentar na prática e mandar ver. Alguma É dúvida? bom Algum porque a comentário? gente daí tem os 7 dias para praticar o que ela praticou em um dia, né? Uhum. 7 em 1, porque fazendo ali 2 horinhas por dia. Você está fazendo 2 horas agora? Não tô, Ah, gostaria, mas sim, sim. ainda não cheguei lá. Sim, sim. Não, mas maravilha. Isso aí, tipo, tudo isso aí que a gente está detalhando pode ajudar aí nessas nossas próximas meditações. E claro, vale de 20 minutos a 1 hora de sentada, né? Só de Hum. você olhar a chama, fechar os olhos, concentrar na nimita, por alguns minutos já é o tal do detalhamento que a gente estava comentando, né? Que é tipo, tá percebendo, entrando naquele terreno e sabendo o que que tem ali naquele terreno mental, coisas do tipo. Mas massa, massa. Alguma dúvida a mais, gente? Comentário? A gente está em tempo. Acho que não. É, eu acho legal você ter compartilhado bem esse ponto do Merck, dessa frustração e tudo mais, que eu acho que é bem comum, porque eu sinto que eu tô chegando, consigo atingir o Merck, mas é justamente isso que você falou, eu chego nesse vazio, tá, e agora eu vou ficar aqui contando tempo para passar os 40 minutos. Mas é isso aí, assim, tem que Isso, enfrentar. massa. Você ia perguntar alguma coisa, Guilherme? Não, eu ia comentar que justamente acho que eu preciso ir um pouquinho mais fundo na prática para daí começar a ter essas percepções e começar a trazer algumas dúvidas a mais relacionadas a isso. Eu vou fazer uma pergunta bem boba, acho. Mas assim, eu estou utilizando aqueles banquinhos de meditação porque aquele que você fica meio que de joelho e senta em cima. Porque sentado eu começo a me distrair muito com dor e eu perco um pouco da. Às vezes até a nimita some e aí eu volto a abrir o olho. Mas acho que não tem problema nenhum, né? Não, não. Tipo, até a tradição que a gente está estudando, os caras, eles até comentam de meditar deitado, para vocês terem uma ideia. Eu medito deitado de manhã. Se eu deitar agora, eu vou acabar viajando, vou entrar nos estados meio sonolentos e coisas assim. Mas esse banquinho aí é maravilhoso, ele vale a pena, não tem problema nenhum. Mas sempre treine também. Às vezes se coloca ali, fica em lótus, porque essa postura aí da meia lótus que a gente faz, né, de meditação, ela é realmente um shape bem alinhado da coluna para que a informação passe ali da base para o cérebro. Isso é uma visão fisiológica, né? Mas não há problema algum. A gente pode meditar até sentado numa cadeira. Assim, tipo, é um trabalho mental, né? É a musculação mental. Mas massa. Então, beleza, gente. Hein, Caio, você falou que você medita deitado, prática de concentração ou não? Então, o meu protocolo do ano passado, eu não estou seguindo ele agora, estava até comentando com o Guilherme que estou voltando com bastante micro meditação nas minhas transições, isso uma sentada ou outra na semana, mas ano passado eu estava fazendo um protocolo de 2 horas, então deitado, eu concentrava 1 hora para entrar em dhyanas mais elevados e ficar com a mente bem calma, bem relaxada. E na segunda hora eu começava a fazer o treino do notar e desconstruir, né, através do Vipassana. E Uhum. isso é muito poderoso. Tipo, isso é muito poderoso. Depois a gente vai ver no livro, assim, como eles comentam que você aprende Giana para entrar em Vipassana, tipo, porque vai começar a desconstruir a realidade através do Vipassana, você tem que estar com a tua mente em algum Giana ali para ficar mais relaxado e calmo, e daí o Vipassana ser mais proveitoso, né? Mas eu estava fazendo esse protocolo e eu indico aí, galera, tipo,
deitar, pega algum dia da semana, deita 2 horinhas. Quem toma café, melhor ainda. Tipo, tomar um café de manhã não vai dormir de jeito nenhum ali na parte da manhã, se puder fazer de manhã, né? À noite é difícil. À noite uma chamada para dormir ou entrar em estados de transe que não são considerados gianas. Eles até são gianas, mas você não sabe como você entrou ali, o que está acontecendo ali, é só tipo um transe. É um lugar aleatório que você entrou. E agora que você Uhum. falou, me veio a dúvida, por exemplo, numa prática dessa, se você entra ali num sonho lúcido da vida, isso não é considerado nem niana nem giana. Aí que tá, tipo, a gente pode considerar assim que é uma camada mental que vai ter os detalhes aí desses nianas e desses gianas. Uhum. Só que, tipo, o problema é que a visão da meditação, do treino, você não sabe como você chegou ali. Provavelmente você tá tendo uma consciência que fica um pouco clara, fica com um pouco de mindfulness, atenção plena, mas daí baixa esse mindfulness. E o próprio Buda colocou lá como um dos 7 fatores da iluminação, mindfulness, né? Que é a atenção plena. É tipo, não importa o cenário que você está entrando, você está com a atenção plena. Uhum. Você está enxergando aquilo que está acontecendo. Não quer dizer que é errado deitar, meditar e entrar nesses lugares meio hipnagógicos ou meio oníricos, né? Essa coisa de sonho. É um lugar, é uma viagem, né? Só que eu colocaria assim, é uma viagem muito boa às vezes, mas não traz o que essas escolas que a gente vem estudando pede, né? No próprio budismo, ainda mais no Vajrayana, tem bastante treino de sonhos. Aí é um outro lugar, tipo, aprender a meditar dentro dos sonhos ou práticas de sonho lúcido dentro dos sonhos, mas não tem a ver com essa coisa de deitar em meditação e dar Uhum. essa, essa apagada, né? É tipo o relaxamento da yoga, Shavasana, né? No Uhum. Shavasana, a gente vai fundo, relaxa, porque você acabou de trabalhar muito o corpo, daí você entra nos jhanas, só que não sabe o que é um jhana. O último exemplo é o tanque de flutuação lá que eu tenho. Eu, por exemplo, eu medito no tanque lá dentro, só que o tanque ele é tipo é um cenário totalmente diferente de qualquer lugar da Terra. Você tá tipo boiando sem esforço. Então, tipo não tem terra nenhuma te aterrando, entende? Então é uma coisa bem aérea. Então eu já entrei em cada estado no tanque, tipo estados de perder todo o corpo, da cabeça parecer gigante, minhas pernas bem pequenas, coisas bem malucas e que é assim, aleatório. Eu não consigo ainda gerar uma sequência lá dentro, porque Uhum. sempre está tendo uma sequência de alguma forma, né? Não quer dizer que é sempre igual, mas sempre está tendo ali um se mostrar mental. Só que algumas práticas, como o tanque e o relaxamento da yoga ou meditar deitado, pode fazer você, tipo assim, ó, você tá aceso, aí você apaga, aí você acende, daí você apaga. Tipo, o acender é a atenção plena, né? Tipo, uou, eu estou nas nuvens, daí já apaga. Daí Já nossa, agora eu tô pensando, você eu tá tô pensando, entendendo muito bem a minha experiência na holotrópica, mano. Eu uhum, tive uns acessos assim, de tipo, parecia que em alguns momentos eu tava meio desatento, assim, quase meio que dormi, e daí acordava num lugar assim que eu nunca tinha pisado. Daí eu voltava e isso. acessava de novo. Não foi uma parada progressiva, linear, assim. É uma coisa, a holotrópica chama para isso, né? É um lugar bem dinâmico, espontâneo, e a holotrópica não te promete uma sequência. Meditação budista, que a gente, principalmente o Theravada, te promete uma sequência, te diz que muito provável você vai passar por Uhum. essas sequências e você tem que estar consciente dessas sequências. Né? Até voltando para o que você comentou lá, Guilherme, comigo no WhatsApp, de tipo, a gente toma psicodélicos e entra no quarto Giana, em Gianas maiores, inclusive. Só que foi você que se sintonizou lá, essa é a visão contemplativa, né?
Foi você que se colocou em sintonia lá, ou só a força da substância te levou para lá, aí você ficou maravilhado, daí do nada aquilo ali já virou uma outra coisa, já virou a dissolução, porque pode perceber, o psicodélico a gente sobe lá no pico, e daí já entra na dissolução, que é tipo, é a experiência passando, aí você ficando meio, ainda tô aqui, mas não tô mais naquele lugar que parecia que a vida era perfeita, enfim, novamente, não quer dizer que é errado ou ruim acessar os Gianas através dos psicodélicos. É bem bacana. Só que você não está se sintonizando, navegando por si mesmo, né? Porque você não consegue perceber as sequências, os lugares bem pontuados. E que, gente, não quer dizer que o que o budismo está descrevendo como as sequências é as sequências para todo mundo e bate o martelo. Tem muitos detalhes, né? Mas são padrões bem aceitáveis de desenrolar mental durante as sessões da meditação. Mas beleza, legal ter trazido esse assunto aí, isso que é bom, sempre é bom trocar, né? Sempre a gente encontra lugares novos para comentar. Então, dito isso tudo, galera, bora praticar. A gente vai praticar 40 minutos, né? Que agora está sendo o protocolo. Então, respira bem, né? Respira profundo, suave, usa o mantra, relaxa bem o corpo, percebe junto com esses dhyanas sensações no corpo. Esse é um sinal bem bom para você saber que você está entrando nos dhyanas, que são essas sensações corporais de relaxamento, formigamento. Então, a gente pode estudar isso depois, futuramente, mas são dicas valiosas. E lembra, foca lá na chama da vela, fecha os olhos, faz isso algumas vezes só. Depois fica só de olhos fechados e continua a desenvolver. Fica ali. É melhor concentrar no que está aparecendo do que ficar se preocupando com o conteúdo do que está aparecendo. Concentra, visualiza o que está aparecendo. Seja nimitta ou não. Então, que a nossa prática de hoje possa ser benefício para nós e para todos os seres, que a gente possa conhecer a nossa mente, se ampliar, se aprofundar nesses cenários de concentração, tomando refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, as 3 joias do budismo, para acompanhar a nossa prática agora e em práticas futuras também. E uma boa prática a todos. Logo nos comunicamos, eu vou chamá-los e maravilha. Uma boa prática, senhores. Obrigado pela escuta e até logo.